Essa madrugada, como eu disse, Deus me acordou. E é uma lição que eu quero ensinar para vocês. Veja como eu falei, Deus me acordou. Mas na verdade o diabo começou a trazer, não foi bem um sonho, mas foi eu acordei e ele veio isso na minha mente. Algumas informações negativas, algumas que eu chamo de informações tóxicas, que começaram a vir na minha mente. E quando eu me acordei, vi que eu estava acordado e vendo isso, eu falei: Senhor, eu não vou permitir que o inimigo me acorde, mas que seja o Senhor. E aí Deus falou claramente comigo: levanta e vai para a sala que eu quero falar com você. E eu cheguei na sala, irmãos. Deus falou assim: você hoje vai fazer uma coisa que vocês não fazem muito na igreja. Você vai orar pelos enfermos. E eu vou fazer uma cura milagrosa nesse lugar. E eu estava ali: Senhor, me dá uma palavra de confirmação disso, porque nós ontem fizemos uma oração, um clamor para o Enzo, filho da Angélica, que está no hospital. Transferiram ontem, e eu creio que foi uma resposta da oração que eu fiz, mandei para o Ministério de Intercessão, e muitos estão aqui como igreja, clamando por esse jovem que está lá, sem saber não tem nenhum diagnóstico fechado, e eles transferiram ele de um lugar, de um hospital para o outro. Mas Deus falou: não vai ser só para o Enzo, mas vai ser para muitas pessoas que estão com enfermidade, e muitos que estão nos vendo aqui pelo YouTube. E aí Deus me levou a meditar na palavra em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14. Eu quero ler o 14 e o 15, o versículo 14 e 15, que diz assim. E eu propositadamente estou deixando as crianças aqui, porque eles precisam compreender como é que age o Espírito Santo de Deus, que também toca com as crianças. Aliás, muitas crianças já estão até profetizando, nesta igreja mesmo, irmãos, porque isso é a oração que nós temos pedido para que Deus, clamado a Deus, fazer um tempo novo realmente, um tempo de milagres na nossa vida. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. E esses dois versículos têm aqui inserido aqui um segredo que nós precisamos aprender com o Senhor. O primeiro é que a confiança, essa palavra confiança, é o oposto de covardia, é o oposto de timidez, é o oposto de medo. Se nós temos uma situação de enfermidade, como Deus me levantou essa noite para que eu clamasse hoje com a igreja, Ele vai fazer isso hoje, porque nós estamos chegando com confiança, uma confiança aberta, uma confiança destemida, uma coragem entusiasmada, audácia, segurança de que aquilo que você pede para o Senhor, segundo a sua vontade, Ele faz. E aí numa cabeça de engenheiro, que muitas vezes eu tenho lutado para mudar esse 2 mais 2 são 4, eu falei: Senhor, mas essa é a sua vontade, que eu faça isso? Eu ainda estava em dúvida se era a vontade de Deus, e Deus me fez lembrar o capítulo 53 de Isaías, versículo 4, que diz: certamente, a primeira parte desse versículo, certamente, em outra tradução, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Irmãos, a enfermidade não é de Deus. A enfermidade é dada por Satanás. Muitas vezes Deus até permite que você tenha essa enfermidade, até mesmo Ele permite que você morra por uma enfermidade dada por Satanás. Mas o que Deus quer, e por que Ele faz isso muitas vezes? Porque tem um plano na minha e na sua vida. Eu me lembro que
nós nos convertemos por causa de uma cura milagrosa, vocês sabem disso, da vida da minha filha. E 1 ano e meio depois, o meu irmão mais velho, que tinha um câncer que tomou conta dele todo, nós oramos, assim, milhares de pessoas oraram, e meu irmão foi embora. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito chocado com aquilo. Eu estava com 1 ano e pouco de convertido, e fiz uma pergunta lógica. Na cabeça do ser humano é lógica. Se o Senhor curou a minha filha e levou o meu irmão, por quê? Muitos de nós questionamos isso, julgamos a vontade soberana do Senhor, irmãos. Muitos anos depois, Deus me deu a resposta. Eu não quero nem contar aqui, que era uma história longa, mas Deus me trouxe esse conforto. Ele poderia não ter dado essa resposta para mim, mas Ele quis fazer. Então creia, irmãos, creia que quando você chega confiadamente na presença do Senhor, orando pela vontade dEle, e quando Deus me levantou essa madrugada, eu hoje tenho convicção de que Ele vai fazer curas aqui. Então, exatamente por causa do problema eu ia chamar vocês aqui, mas eu quero que você, que tem algum tipo de enfermidade, seja você mesmo, ou seja alguém da sua família, ou seja alguém que está aí nos vendo, fique de pé aqui, para que Deus possa fazer essa cura hoje. Somente aqueles que estão com algum tipo de enfermidade, ou então estão querendo interceder por alguém. Olha que quantidade de nome. Praticamente metade da igreja que está aqui hoje. Irmãos, eu quero cantar um hino aqui com vocês, que é um hino que eu sei a letra, porque só fala aleluia. Cante comigo aqui. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Senhor amado, o Senhor é bom, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, passei aqui no nosso meio, Pai. Senhor amado, todas essas pessoas que estão de pé aqui, com enfermidade, a sua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Eu quero aqui repreender no nome poderoso de Jesus todo espírito de enfermidade que está sobre essas pessoas que levantaram. Não há nenhuma enfermidade que pode progredir aqui, Pai. Em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, traga o milagre que o Senhor prometeu para mim hoje. Nenhuma enfermidade vai resultar ainda aqui. Eu creio, Pai, eu creio no seu poder sobrenatural. Aleluia. Glórias, 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 glórias. Aleluia. Aleluia.
Eu me esqueci de dizer, irmãos, que depois que eu tive esse diálogo com o Senhor, Deus me fez fazer um momento glorioso, ter um momento glorioso com Ele, de relacionamento, de adoração. O que nós fizemos aqui agora de adoração ao Senhor, faz com que Satanás fuja. A palavra de Deus diz que quando nós nos sujeitamos a Deus, resistimos ao Senhor, ao demônio, esse demônio vai fugir de nós. Nós estamos aqui fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, clamando ao Senhor. Quando você louva a Deus, como nós cantamos hoje aqui, quando você louva a Deus, você irrita profundamente Satanás. E esta enfermidade que está na vida de cada um, que estava na vida de cada um aqui, vai sair no nome poderoso de Jesus. Creia nisso e dê uma salva de palmas para o Senhor. Chamar a Raquel aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pai, eu quero clamar ao Senhor que o Senhor venha usar a tua serva hoje de uma forma poderosa. Eu quero aproveitar também e orar pelas crianças, Pai, que vão sair agora, para que o Senhor possa usar os professores hoje de uma forma sobrenatural, Pai. E que as crianças fiquem curiosas de conhecer esses milagres de enfermidade, que ali eles também possam experimentar isso, como eles viram aqui agora, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje, maturidade espiritual. E eu quero começar contando para vocês uma historinha. A gente sempre tem muito caos, né? A gente brinca, mineirinho tem caos. A gente se converteu em Belo Horizonte, pastor Márcio Valadão, então a gente tem muita experiência com Deus. Esse mês eu completo 42 anos de convertida. Mas quando eu me converti, eu li a Bíblia, e eu confesso para vocês que eu não tinha muito entendimento do que eu estava lendo. E era muito costume meu, eu pegava uma caneta, um lápis, e quando eu não entendia, eu punha um ponto de interrogação ao lado, e ficava esperando, das vezes depois, ou numa pregação, alguém chegar, um irmão, ou até mesmo na leitura, através da Bíblia, aquela passagem muitas vezes era autoexplicativa. E aquilo era muito, muito gostoso. Quantas vezes eu e o Caio à noite, nós deitávamos toda noite, líamos a Bíblia, a gente nunca fez um curso teológico, a gente lia a Bíblia por paixão, por amor, para querer remir o tempo que nós já tínhamos perdido. E quantas vezes nós estávamos deitados e de repente o Espírito Santo começava a trazer para nós a explicação daquilo que nós não tínhamos entendido. Era muito, extremamente gostoso. E como eu não sabia o que estava escrito, não tinha lido totalmente a Bíblia, né? O que aconteceu? A gente vivia muito em cima das nossas experiências. E elas eram muitas experiências. Mas teve uma vez, logo no início, porque eu me converti em setembro, o Caio em janeiro, nesse pequeno período de setembro até dezembro, quando eu resolvi ser batizada, né? Eu fui numa cela, numa casa, e ali tinha um homem. Querido, se você me perguntasse o que era aquele dom, eu não saberia dizer. Ele tinha o dom de palavra de conhecimento, e depois que ouve a palavra, depois que nós adoramos, depois que nós cantamos, ele começou assim: aqui no nosso meio tem uma pessoa que tem a doença X. Eu levantei a mão, fiquei em pé, sou eu. Aí ele pegou, parou tudo lá, oraram por mim, tudo bem. Aí ele falou assim: aqui tem uma pessoa que tem uma doença Y. Eu levantei a mão, sou euzinha de novo. Na terceira vez eu fiquei muito sem graça, porque todas as doenças eram comigo. Aquilo ali parecia, tudo bem, eu sei que eu estava vindo de 4 anos e meio sem dormir, eu sei que eu tinha acabado de ter uma gravidez, quando eu me converti em setembro, vocês não se esqueçam, a Rebeca nasceu em outubro, eu estava grávida,
E eu estava assim, eu tinha passado muito mal, até o 5º mês eu não sabia que estava grávida, eu tinha emagrecido demais, estava com pedra no rim, bexiga inflamada, cistite hemorrágica, tive que tomar 3,5 litros de transfusão de sangue, tal era anemia. E o medo, porque o médico dizia, sua filha pode nascer com problema mental, porque tudo que você come vai para você e você não engorda e não passa para a criança. Então, eu já tinha uma que já não dormia, que era doente, e agora mais esse diagnóstico. Então, eu realmente, se ele falasse sei lá quantas vezes, eu iria levantar, porque o meu organismo não estava nada saudável, nada, nada, nada. E graças a Deus, eu me converti em setembro, Rebeca nasceu em outubro, tremendamente bem, sem problema nenhum, mas eu estava doente no físico, eu estava doente na alma, e eu estava apenas começando a caminhar. Se eu posso falar para vocês, eu era um bebê, uma criança na fé. E é isso justamente que naquele momento, naquela célula, é isso que eu tenho que confessar para vocês. Porque na hora que ele começou a falar e eu fui vendo que Deus estava me curando, era algo muito rápido, instantâneo, na hora, no mesmo momento do culto, eu parei e falei assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ele curar, porque assim já fica tudo liberado, né? Passa a régua, como dizem, né? Então, eu queria pensar, vamos ver o que ele pode fazer para mim, porque eu preciso disso. E aí eu fiquei vendo que o que eu queria era cada vez mais as bênçãos de Deus. Quando eu penso nisso hoje, eu fico um pouco envergonhada, né? Porque, na verdade, essa imaturidade, ser bebê espiritual, faz a gente muitas vezes isso. E aí eu me lembrei do que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, e ele diz assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de meninos. Infelizmente, nem todo mundo, eu conheço muita criança com 50, com 60 anos de idade. Tem pessoas que cresceram no corpo, mas a alminha é como se fosse uma criança achando que o mundo é devedor, achando que é o mais sofredor, é só o me dá, que era como eu estava lá naquela época, né? E eu acho lindo porque Deus é tão paciencioso conosco, Deus é tão amoroso, que apesar de nós, apesar da nossa imaturidade, Ele continua nos guiando, continua nos atraindo, continua falando, nos fazendo crescer no conhecimento dEle e também na palavra de Deus. Estou falando de coisas 42 anos atrás. E aí eu comecei a me lembrar de uma passagem onde está no livro, quando a gente vê a história de Jacó. Que coisa louca, gente, porque o meu entendimento que eu tenho hoje é muito diferente do entendimento que eu tinha naquela época. Naquela época, Jacó estava muito parecido comigo, ele só queria a bênção. E vocês sabem a história de Jacó. Ele era filho de Isaac, tinha um irmão gêmeo que chamava Esaú, e apesar dele ser muito pacato, ele era enganador mesmo, ele era um aproveitador, muito esperto. E como ele era gêmeo, quem tinha o direito da primogenitura era o que tinha nascido primeiro, era Esaú. Todas as bênçãos, todas as regalias de filho primogênito iria para Esaú, mas Jacó estava de olho, e vocês conhecem que por causa de um prato de lentilha, ele troca a primogenitura. Esaú chegou com muita fome, cansado depois de uma caça, e ele pede, e ao invés do Jacó dar para ele o prato de comida, Jacó simplesmente fala, então me vende seu direito de primogenitura, e Esaú vendeu. O que vai me adiantar esse direito se eu estou aqui para morrer? Tempos depois, o papai, que já estava velho, que já estava quase cego, não enxergando mais nada, ele pediu para Esaú sair e fazer uma caça. E nessa caça ele queria comer algo especial. Enquanto Esaú saiu, a mamãe, que estava ali do lado, a Rebeca, ela ouviu e correu para chamar o Jacó, e nessa preparação toda, ela fez uma comida rapidamente para que pudesse justamente Jacó
poder passar pelo lugar de Esaú. E quando você está vendo essa história, é tão louco, porque ela põe a roupa de Esaú em Jacó, ela põe pelo sobre ele. Eu fico imaginando como o ser devia ser peludo, para pôr pelo, para poder confundir o pai. Ela faz tudo isso, prepara o prato que o pai gostava mesmo, e o Jacó chega, oferece o prato, o pai come, e aí vem todas as bênçãos através da fala. O direito ele já tinha, agora ele recebe todas as bênçãos que o pai proferiu. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque eu sei que vocês conhecem muito bem a história. Papais, cuidado com o que vocês falam sobre seus filhos. A bênção está ali em cima e a maldição também. Você tem o direito, a sua boca tem direito de vida e de morte. Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado com a nossa fala. Mas aí, o que eu quero colocar isso para vocês é que depois de receber a bênção, quando Esaú chega, Jacó tem que fugir, e ele foge, e ele passa 20 anos na casa do tio. Só que se ele era enganador, imagine alguém que superava Jacó. Ele cai na mão do tio e por vezes tentou trapacear, tirar, mas era muito lindo, porque Jacó começou a se enriquecer. Porque o tio, além de tapear com relação ao casamento, dando não aquela que ele queria, mas dando ali, ao invés de dar que ele era apaixonado. Bom, foram tantas as lutas que ele teve que passar, mas tudo que ele fazia, ele era abençoado. E ele era abençoado porque a bênção de Deus estava sobre ele. Tudo que ele fazia. Então, no final, ele também teve que fugir do Labão, do seu tio, e ele teve que deixar Jacó partir. E o que aconteceu? Quando ele está chegando, ele fica sabendo que o Esaú vem vindo com 400 homens para matá-lo. A raiva tinha perdurado por 20 anos. E naquele momento Jacó teve medo. E aí eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 32, do versículo 9 ao 11, porque Jacó ora assim, olha: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volta para a sua terra, para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Que bom que agora ele já reconhece, né? Sou indigno de todas as suas misericórdias e de toda a sua fidelidade. Pois com apenas meu cajado atravessei esse Jordão, e agora já sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Sabe, muita coisa já tinha acontecido com Jacó, muita coisa. Desde que ele saiu da casa dele, muita coisa. Agora ele já era um homem maduro, um homem sofrido. Agora ele era um homem que já tinha tido a sua própria experiência com Deus. Não era mais a experiência dos seus pais. É uma pena que muitas vezes os filhos, vendo o comportamento dos pais, eles até se afastam de Deus. Mas aqui, Jacó viu o comportamento, viu como era o relacionamento do seu pai com Deus, e ali ele já tinha suas próprias experiências. Só que antes dele encontrar, eu sei que vocês já leram várias vezes essa passagem, inclusive a Bíblia vocês já leram várias vezes, né? Então, antes dele encontrar com Esaú, nós temos o encontro que houve de Jacó com o anjo do Senhor. Para quem não sabe, aquilo não era um anjo, era o próprio Deus lutando com ele. Isso, ele passa a noite lutando com este homem com letra maiúscula. E no final, o anjo toca na articulação da coxa dele, a junta daquela coxa, e ela se desloca. E a partir daquele dia, Jacó começa a mancar e depender do seu cajado para poder caminhar. E nós precisamos entender também que aqui também tem uma lição. Porque quando Deus tem um encontro com você e comigo, queridos, todos nós vamos precisar aprender que agora apoiar só nele. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. O interessante é que esse homem pede para ir embora, e quando ele está falando isso, Jacó diz assim: eu não te deixarei ir se você não me abençoar.
E aí, isso daqui, nós sabemos que aquele anjo, o próprio Deus, muda o nome dele, e é por isso que eu sei que era o próprio Deus, porque o nome dele passa a ser Israel, e Israel quer dizer, lutou com o próprio Deus, e também com os homens, e prevaleceu. Então, nós sabemos que ali era uma teofania. Mas, para você ter mais certeza de que não era um anjo comum, Gênesis, no capítulo 32, no versículo 30, o próprio Jacó fala assim, aquele lugar agora passa a ser chamado Peniel. E Peniel quer dizer, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Isso é tremendo. Tremendo. Esse encontro trouxe marcas profundas sobre ele. E você sabe que de enganador agora, apesar de toda a luta, dor, traição que ele sofreu, engano, ele cresceu, ele amadureceu e ele foi transformado em Israel. Aí você pode até girar para mim e falar assim, Raquel, mas ele merecia, né? Olha o cara como ele é. Queridos, isso é um critério de Deus e eu não vou entrar nessa área. Porque senão você começa a julgar as pessoas que estão passando luta. Você começa a achar que é por causa de pecado. Você começa a achar, não, mas ele é bravo. Olha o temperamento que ele tem. Mas você viu o que ele fez? Você se coloca no trono como juiz e você julga. Então, quando você vira um irmão passando uma luta, a tua parte é sustentar, ajudar junto com sendo suporte, em oração ou de qualquer outra maneira que Deus te colocar para fazer. Mas nós temos que, interessante, que nós temos que ver que Deus não nos dá esse direito de ficar tentando entender o porquê que tal pessoa está passando isso, aquilo. Nós temos que entender. E quando você está lendo sobre isso, sobre essa parte da vida dele, me chama a atenção. Eu já li essa passagem de Jacó várias vezes, e é aí que vai começar a nossa pregação. Porque me chama a atenção que não foi o fato dele ter lutado com Deus, mas foi o fato do que ele quis de Deus. O que ele quis. O homem disse para ele, eu estou só repetindo, em Gênesis 32, 26... deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoar. Naquela hora eu parei e comecei a pensar assim, meu Deus, será que eu chego até Deus só para pedir? Só porque eu estou precisando das bênçãos? Será que eu só quero Deus por causa disso? E aí eu me lembrei daquele culto, que foi por isso que eu comecei contando para vocês, porque a minha vontade naquele dia era, deixa eu descobrir o que mais que falta, porque ele estava dando tantas coisas, era tanto milagre acontecendo na nossa vida, vamos aproveitar para liberar geral, para ele deixar tudo pronto, né? E aí eu me lembro que eu poderia dizer assim, eu chegava a Deus como criança no só me dá, me dá, me dá. E se você pensar em muitos filhos, crianças, né? Eles acham que os pais têm obrigação. Tudo você tem que dar para ele na mão. E muitas vezes você está impedindo o teu filho de crescer e amadurecer, dando todas as coisas que ele pede. Mas e agora? E agora, como é que está a minha vida? O que eu penso de Deus? Como é que eu olho para Deus no dia de hoje? Eu vou olhar para ele, continuar olhando como um gênio da lâmpada que é obrigado a cumprir todos os meus desejos. Eu vou olhar para ele como uma apólice de seguro, que depois que eu morrer eu estou garantida, vou para o céu, está tudo certo. Mas e Deus? E o que Deus espera de mim? E aí eu tive certeza de que Deus espera de mim é que eu cresça, que eu amadureça, cresça na minha fé, cresça no meu relacionamento com Deus, que eu cresça na minha maneira de falar, de orar, de estar junto, de desejar a companhia dEle. Isso tem que ser um negócio que, se você ainda não experimentou, peça a Deus essa diferença nessa manhã. Isso é fundamental para o seu crescimento, para a sua vida, sua história com Deus. Aí então eu comecei a pensar em Moisés. E você sabe que Moisés até hoje é tido como um dos grandes lá em Israel. O pessoal fala de Moisés de um jeito maravilhoso. E você também sabe que a vida dele foi sempre recheada de muitos milagres. Foi salvo das águas, apesar do decreto de morte.
foi cuidado pela própria mãe, apesar de que ele era do povo que devia morrer, e foi ser cuidado inclusive pela própria filha do faraó, que foi o próprio faraó que mandou matá-lo. Então é uma coisa muito linda quando você vê a história de Moisés. Era um homem que tinha iniciativa, porque foi ele que resolveu sair depois de maduro, já com 40 anos de idade, para ver como estava o povo dele. Ele sabia que ele era um hebreu, ele sabia que ele estava ali no Egito, e ele saiu para poder ver como estava o povo dele. Viu uma briga, na verdade uma briga não, ele viu um patrício apanhando, e ele mata aquele soldado, e aí todo mundo fica sabendo e ele foge. Muito bem, foram 40 anos até Deus voltar a falar com ele através de uma sarça. Às vezes Deus fica em silêncio, isso eu penso muito na minha vida, e parece que Ele não está ouvindo as nossas orações, mas querido, Ele não te abandonou não. Ele não está deixando de ouvir o que você está falando com Ele. Ele só está num processo, num trabalhar, até que você esteja pronto e maduro para aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. O teu pai nunca deixou de ouvir uma oração tua, nunca deixou de estar com você nas tuas lutas, nas tuas guerras, nos seus medos. E aí, quando Deus o chama para salvar o povo, aí foi muito lindo. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 3, o versículo 11. Deus fala com ele do meio da sarça, e aí ele começa dizendo assim, ó: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus responde para ele: eu estarei com você. Aí no 4:1 eles falam, eles não vão acreditar, não vão nem me ouvir. No 4:10, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Você está vendo uma série de desculpas que ele dá, e era assim que agora ele se via. Então ele estava pronto, porque agora ele era um homem humilde, ele não dependia mais dele, ele não dependia mais da sua força, do seu muque, da sua capacidade. Ele estava reconhecendo, eu não consigo. Mas o problema é que ele também estava querendo dizer para Deus que Deus estava errado, que Deus não devia escolhê-lo, porque ele não era bom para fazer aquele trabalho que Deus estava mandando ele fazer. E muitas vezes eu e você falamos isso também. A gente acha que Deus está errado quando Ele fala assim: olha, eu escolho todos vocês, e isso é algo geral, para vocês irem pregarem o Evangelho para toda criatura. Quem eu puser do lado de vocês, vocês têm um chamado evangelístico. Todos nós temos isso. Aí você vai dizer: mas eu não sei falar, eu não fiz faculdade, eu não tenho cultura, eu não tenho... Querido, floresça onde Deus te colocar. É ali que Ele está te pondo, é ali que Ele quer usar. Pode ser dentro da sua própria família, pode ser na tua escola, pode ser no teu trabalho, não importa. Você é a única tocha viva que está ali dentro para poder fazer a diferença das outras pessoas. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, e Deus quer nos usar. Não fale para Deus: você está errado. E nós sabemos que Deus não erra. Deus não erra. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. E nós sabemos o que aconteceu com Moisés, as 10 pragas, aquela saída maravilhosa que eles tiveram lá, 600 mil homens. A gente sabe que naquela época eles não casavam com uma só mulher, eles casavam com 2, 3, era um tal de ter 12 filhos, 15, eu tive 3, eu já fico pensando o que é ter mais, mas a gente sabe, e passar com toda aquela criançada pelo deserto, maravilha. Mas olha o que está escrito em Números capítulo 12, versículo 3. Moisés era o homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Uau! Aquele que era impetuoso, aquele que matou, aquele que... agora ele era manso. E Deus estava trabalhando nele. Somente Deus sabe o que deve mudar em cada um de nós, mas Ele também sabe o que deve fazer para nos usar, onde vai nos usar, o que Ele precisa fazer. Talvez a luta que você esteja passando hoje
E é por isso que eu trouxe essa pregação, queridos, porque a nossa luta está sendo muito grande. Nós temos muitas dificuldades acontecendo nos nossos meios, mas nós precisamos entender que pode ser que Deus esteja permitindo você passar tudo isso, justamente porque Ele está te transformando, Ele está te fazendo ser uma outra pessoa. Aquele teu temperamento de italiano, aquele temperamento bravo, aquela maneira como você age, Deus não precisa nada disso. Ele sabe o que Ele tem que fazer com a tua vida. Ele sabe aonde Ele vai te levar. A tua parte e a minha parte, não desista. Não desista, continua. Essa luta que você está passando, que nós estamos passando, ela tem o dedo de Deus. Ela tem a mão de Deus. Talvez eu e você ainda não estejamos vendo o que isso está acontecendo, essa mudança ocorrer, mas Deus vai completar o que Ele começou. Mas vai depender se eu e você perseverarmos, se nós continuarmos. Então a minha proposta é melhor você se render e aceitar, e vai louvando, está doendo, louve, está chorando, louve, porque como foi falado hoje aqui também, o louvor espanta o bicho. O louvor faz o diabo parar, porque ele sabe, eu quero trazer cada vez mais situação ruim, cada vez ele se apega mais a Deus, então eu vou parar de fazer isso. Continua louvando, continua louvando. Agora, nesse processo dele, vocês se lembram quantas vezes os filhos de Israel se levantaram, se ergueram contra Deus e contra Moisés? Gente, você perde a conta, tanto é que só 2 deles, dos mais antigos, entraram na terra prometida. Mas sabe agora qual era a reação de Moisés? Ele caía com o rosto em terra e ele orava. Ele orava por aqueles e ele pedia perdão por aquelas pessoas, porque Deus brotou no coração dele compaixão. Deus brotou. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 14. Olha que coisa linda, gente. Moisés disse ao Senhor. Agora não era apenas Moisés falando com Deus, Moisés aprendendo a ouvir a sua voz, agora não é só mais ele sendo o intercessor, mas ora o relacionamento que havia entre esses dois. Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Dissestes, eu conheço você pelo teu nome. Agora, pelo teu nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se eu alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é teu povo. E Deus respondeu, a minha presença irá com você. A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Não vá para lugar nenhum sem Deus, gente. Ele quer isso. Moisés estava pedindo isso. Moisés estava dizendo exatamente isso. Você não me falou ainda quem vai comigo. E Deus está dizendo, eu vou com você. Eu vou com você por onde você for, o que você falar. Que relacionamento diferenciado. Que coisa íntima, que coisa tão pessoal. Você sabe que em outra ocasião Moisés ficou 40 dias no monte também falando com Deus, e naquele momento, depois de 40 dias conversando, falando, Deus vira para Moisés e fala assim, olha, desce porque o teu povo que você tirou do Egito, como assim? Quem tirou foi Deus, era povo de Deus, e Deus está falando, eles se corromperam, eles fizeram um animal, e eles já estão fazendo a idolatria. E olha o que está dizendo em Êxodo 32, 9. O Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você
farei uma grande nação. Sabe a proposta que Deus estava falando para Moisés? Eu vou fazer de você um outro Abrão. Vai começar tudo de novo, mas vai começar com você. Mas Moisés tinha aquela maturidade já tão firme, ele já sabia quem era esse Deus, ele já sabia do amor dele, ele já sabia que através dessa comunhão, dessa intercessão, Deus podia mudar. E aí Moisés responde em Êxodo 32, 31 a 33, ele fala assim: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, jamais falaria isso. Ou se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Ele estava dizendo assim: olha, perdoa, ou então não me deixa ir para o céu, não. Não me deixa ficar com você, não. Se não, risca o meu nome do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Que recompensa que Moisés teve, gente. Olha o que está escrito no 33:11. E eu estou orando em cima disso sobre a vida de vocês. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Queridos, os dias estão muito difíceis, as coisas estão muito complicadas. Se você não tiver um relacionamento assim com Deus, vai ser difícil. Muitas pessoas estão esfriando, muitas pessoas estão nem querendo mais ir à igreja, já estão mornas, mas nem desconfiam. Não, fala de Deus como se tivesse tudo normal. Como nós precisamos disso. Eu sei que hoje, pela graça, por causa da graça, o relacionamento é diferente. Não vem a ira de Deus, a justiça de Deus como fazia no Velho Testamento, mas nós não podemos esquecer que quando você entra na sua casa, Deus entra com você, que quando você assiste um filme, Deus está assistindo com você, que quando você liga o celular, Deus também está ali vendo com você, que quando você está dentro do carro, isso é só para homem, porque parece que homem, eu não entendo por que vocês ficam tão bravos no volante, né? E quantas falas que não, inapropriadas, mas é só homem, mulher nunca fica irritada, é uma coisa louca, mas quando você está dentro do teu carro, Deus está ali com você, quando você dorme, como você come, quando você faz exercício, quando você toma banho, Deus está ali com você. Isso é algo notório. Se Deus tivesse dito que iria enviar o anjo, já estaria bom demais, que o anjo ia para abrir, para fazer, para levar, para cumprir, mas não, o que Moisés recebeu foi muito mais do que os anjos, a bênção, a resolução dos problemas. Ele está vendo Deus face a face. Eles teriam a bênção, mas eles não teriam um abençoador. Você entende a diferença de uma coisa para outra? Como isso é importantíssimo. Com certeza, eu e você estamos precisando da bênção, do direcionamento do Espírito Santo, com certeza. Nós precisamos que Ele nos guie, nos console, nos conduza, mas nós precisamos querer mais a Deus do que querer mais de Deus. Há uma diferença, né? Nós não podemos ser vistos como uma pessoa que é só interesseiro, como bebê na fé e imaturo, porque nada se compara a essa presença de Deus, nada pode substituir esse relacionamento teu com Deus, nada. Isso não está querendo dizer, queridos, que você não possa pedir para Deus e desfrutar das bênçãos dele, não é isso que eu estou dizendo. A própria diz, quando você está lendo o livro de Mateus capítulo 6, 33, ele fala assim, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Que coisas vão ser acrescentadas? Vão ser acrescentadas a sua comida, a sua bebida, a sua roupa, a sua necessidade vai ser suprida. Se vai ser pelo trabalho da sua mão, se vai ser alguém chegando para te dar, ele está dizendo que isso acontece. E aí eu comecei a pensar em outra pessoa, e meu coração se encheu tanto de alegria, porque nós falamos de Moisés, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre Davi, que Davi, assim como Moisés, foi aquele que buscou a Deus em primeiro lugar. Davi é tão interessante, porque ele primeiro foi ungido pela casa de Judá, depois foi ungido por Israel. Quando ele estava agora com
todo o povo reunido, ele começa a buscar a Deus e ele vai atrás da arca. No Velho Testamento, aquela arca simbolizava a presença de Deus. E ele está dizendo, olha, eu não quero simplesmente o meu relacionamento, eu quero a presença de Deus no meio do povo. A gente precisa estar com isso. Esse é o nosso momento, gente. Esse é o nosso momento de buscar a Deus. Agora, assim como Davi, o momento de buscar a Deus era o correto, mas ele no início fez errado. Ele foi buscar ele foi buscar a arca sem ser padrão Deus. E Deus havia dito que quem deveria trazer eram os levitas. Deus havia dito que as coisas deveriam... Ele já tinha ensinado tudo o que deveria ser. E Davi não fez. Naquele primeiro momento a arca não chegou. Mas logo depois, do jeito certo, ele foi buscar Deus. Aquela arca para ficar no meio do povo. E sabe aí, queridos, a coisa já era tão íntima, tão grande, porque aquele relacionamento não serviu só para ele. Quando você busca para a tua vida a arca, para dentro da sua vida, da tua casa, da tua família, você não está buscando algo só para você, você está buscando para os seus também. Infelizmente, muitas vezes, quem faz isso é mais a mulher do que o homem. Mas eu louvo a Deus, porque tem se levantado homens aqui nesta igreja, que buscam a Deus logo cedo, que estão fazendo a vontade de Deus, que estão querendo caminhar como sacerdotes das suas casas. Eles estão vindo aqui às 6 da manhã no sábado para poder estar ali junto, para chorar, para rir, para se alegrar, mas também para pedir, para compartilhar. Como o homem é difícil para poder se abrir, mas esses homens estão buscando. E a minha oração é que Deus possa cada vez mais gerar no teu coração e no meu essa presença de Deus, acima de tudo, acima de tudo. Jacó quis a bênção, Davi e Moisés quis a presença. Eu não estou dizendo que Jacó estava errado, ele não estava, porque ele já conhecia o abençoador. Ele já tinha tido a mudança, ele já tinha experimentado. Mas naquele momento de medo, porque ele ia enfrentar um problema que ele tinha causado, ele precisava desesperadamente ser abençoado. Ele precisava. Você entende que a minha intenção para trazer essa mensagem hoje é que eu e você precisamos crescer. Nós precisamos crescer nesse relacionamento com Deus, na nossa fé em Deus. Nós precisamos, porque nós estamos passando o dia mal. E de repente nós precisamos desistir de achar que o mundo deve para você, que todo mundo tem que fazer por você. Não, é você com Deus, é cada um de nós. Nós precisamos deixar de ser imaturos, deixar de ser criança na fé. Nós precisamos pedir discernimento. Queridos, sem discernimento você não vai saber se aquilo ali vem de Deus ou não, porque hoje em dia tem muita coisa acontecendo. Pessoas que se dizendo cristãs estão pregando aquilo que não está na palavra. Pessoas que se dizendo crentes se levantam como pastores, mas na verdade eles estão exaltando a si mesmo, há um nome a ser levantado. É isso que nós temos que parar. Nós temos que falar: Senhor, eu quero a Deus, independente do que pode estar acontecendo. Eu preciso desse discernimento para saber se isso é coach, se isso é Bíblia, se isso é o que é, Senhor. Eu preciso. Nós não podemos ser mais comparados com aqueles que só chegam para pedir, aqueles que ficam diante de Deus simplesmente como ele tem uma obrigação. Nós amamos a Deus, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Nós não estamos buscando a Deus só pelo que Ele pode dar. Nós temos prazer em estar na casa de Deus, nós temos prazer na comunhão com os irmãos. É isso que nós estamos lendo. Agora olha o que está escrito em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos,
todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Queridos, nós temos aqui, eles falam que são os 5 ministérios que existem, em termos do que Deus faz e levanta homens para o quê? Edificar a sua igreja. Nós sabemos que Jesus está voltando, a noiva está sendo preparada, mas o que me chama a atenção aqui agora, é até que todos, não pode ter um dedinho minúsculo, faltando um braço, não pode, todos nós temos que estar maduros, todos nós temos que estar buscando a Deus da mesma maneira, todos nós precisamos estar entrando na fé, nós precisamos ser aperfeiçoados, todos nós cheguemos, é a palavra que você viu, tenhamos a unidade de fé, todos nós tenhamos o pleno conhecimento do Filho. Já pensou que é isso que Deus quer te dar? Ele quer que você tenha o conhecimento total, cabal de quem é Jesus. Ele quer que nós estejamos como pessoas maduras, cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Aleluia! Nós não podemos ser mais crianças, nós não podemos mais ser arrastados por qualquer vento de doutrina, nós não podemos, nós precisamos crescer. Cristo é o cabeça de um corpo, e Ele sabe como nos fazer chegar nessa estatura. A tua parte é a minha, falar, eu quero, eu creio, pode me usar. Não fica achando que você não pode, que você não merece, que você não deve, esquece isso. É Ele que, Cristo em vós, que é a tua esperança da glória, não é mais ninguém a não ser isso. Ele é o cabeça, mas nós temos que estar todos juntos. Não pode haver deformidade. Não pode haver, querido, não pode haver. E você leu também nessa passagem, que é a justa cooperação de cada parte, que efetua o crescimento. Um ao outro ajudou. Ao outro ajudou. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Ele fala assim, olha, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Tem uma outra tradução que fala, exortai-vos um ao outro. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Você sabe que hoje em dia está sendo muito difícil a gente exortar uma pessoa? Está sendo muito difícil você falar do pecado para as pessoas. Nós mesmos já ouvimos uma pessoa, quando nós estávamos exortando, e falando para ela o que ela estava fazendo, erradamente, e a palavra dela é, então eu vou procurar uma outra igreja que fale o que eu quero ouvir. Queridos, é o que tem acontecido. Tem igreja para todo gosto, igrejas de Deus, mas também tem igreja para todo gosto que não são de Deus. Nós temos de tudo. Se você nunca vai poder chegar no céu para falar assim, não, eu não gostava, eu não queria, não era do meu tipo, não é meu estilo. Não existe isso. Existe igreja para todo tipo de pessoa, e nós temos que entender que Ele fala que você e eu temos que exortar uns aos outros. Se você me vir fazendo alguma coisa que não deve, você pode falar, você pode chegar, e eu também tenho que fazer, porque é o corpo, querido, senão nós não vamos subir. Cada vez mais nós precisamos entender que todos temos que estar nessa estatura de varão perfeito. Não é porque eu estou te criticando, não, é porque nós precisamos chegar lá, é porque Jesus está voltando, nós precisamos disso. Hebreus capítulo 3, o versículo 12 e 13 diz assim, tenham cuidado, irmãos, ele está falando para crente, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Mas ele está falando para irmão,
nenhum de vocês tem o coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado endurece. Quando você peca, pode ter certeza, você vai falar, ninguém, não machuquei ninguém ficou sabendo, está tudo certo. Mentira, endurece o teu coração. Daqui a pouco, aquilo que você antes tinha temor, você nem dá bola mais. Todo mundo faz, todo mundo vê, todo mundo fala assim, e com isso cada vez mais o teu coração está ficando endurecido, e nós sabemos que Deus é amor, eu sei que Deus é amor, mas Ele é misericordioso, eu sei que Deus é paciencioso, tem compaixão, eu sei, mas Ele tem os seus próprios padrões. É isso que a palavra de Deus diz. É por isso que Davi, quando foi buscar a arca, ele errou. E sabe o que gerou no coração dele? Temor. Foi maravilhoso, porque ele gerou temor. Agora ele caminhava em cima do como era o padrão de Deus. Eu sei que o nosso Deus, Ele é Salvador, mas Ele também é Senhor. Eu sei que o nosso Deus é misericordioso, mas Ele é santo. Ele é santo, Ele é bom, mas Ele é soberano. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus diz. Buscá-lo apenas pelo que Ele pode te dar, pelo teu emprego, pela tua finança, pela tua saúde. Nós podemos fazer isso também. Por favor, entendam isso. Nosso Deus é Deus amoroso, galardoador. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós não podemos simplesmente chegar nele por causa disso. Porque se for assim, Ele não pode trabalhar em nós. Ele vai ter que deixar sempre a gente lá por baixo, porque é só nessa hora que eu busco a Deus. Já pensou isso? É ser muito interesseiro. Mas nós não somos burros. Se não fosse por amor, se não fosse por gratidão, se não fosse porque esse Deus é lindo e maravilhoso, só de eu pensar de onde Ele nos tirou, gente, isso daí já encheria o nosso coração, a nossa boca com riso. É muita gratidão pelaquilo que Ele fez com a gente, queridos. Eu fico pensando, se os nossos filhos só chegassem para nos ver, só chegassem perto de nós para pedir alguma coisa, só fossem visitar porque, tem que ir, né, afinal de contas, sabe, não demonstrando nenhum amor, como se estivesse só cumprindo um compromisso, que pai ia gostar disso? Que pai seria terrível, nós teríamos criado filho mimado, interesseiro, é isso. Nada se compara à pessoa do nosso Deus. Nada se compara à presença dEle na tua vida e na minha vida. Mesmo que Ele te acorde de madrugada, é Ele com você. O bicho pode até tentar te levar para uma zona de medo, de perigo, não vai dar certo. Esquece. Transforma essa situação. Pai, eu estou te chamando, vamos ter aqui um tete-a-tete, vamos conversar, vamos falar. É isso que nós estamos querendo através dessa oração, dessa pregação. Nosso louvor tem subido, gente, a presença de Deus tem sido tão linda, e muitos que nos assistem também têm experimentado, mesmo sendo através da televisão, mesmo sendo através do seu telefone, mas vai depender também da maneira como você começa a assistir, porque tem pessoas que começam a assistir, mas está vendo o WhatsApp, tem pessoa que está olhando, mandando recado, cada um é um. Você é responsável pela maneira como você se adentra à presença do Pai. E você vai receber dessa intimidade, dessa comunhão, vai depender de cada um de nós, o que nós estamos fazendo. Você entende isso? Mas nós temos visto milagres, e vamos ver mais. Mas eu confesso para vocês que milagre não salva ninguém. 10 leprosos, um foi salvo. A geração inteira que saiu e viu aquelas 10 pragas, que para mim aquilo é fora do normal, mar se abrir, fora do normal, 40 anos ser sustentado com maná, fora do normal, não entraram. Então milagre não salva ninguém. Pode salvar? Pode, não estou dizendo que Deus usa o que Ele quer, como quer. Como eu falei e gosto de dizer isso para Deus sempre, Senhor, o Senhor já usou uma mula, então se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui, Senhor.
É verdade. Ele faz como quer, quando quer, na hora que quer. Ele pode. Ele usou 6 talhas velhas. Estavam 6 talhas cheias de água. Ele não fez ali dentro daquela talha o milagre, não fez transformar água em vinho. Ele pode usar a minha vida e pode usar a tua. Não é um problema de mérito, querido, mas é um problema de relacionamento, de comunhão. O foco aqui não é o que Deus faz, o foco aqui é quem Ele é. Quem Deus é na tua vida. Quem Deus é na tua vida. Ele quer dar, Ele quer dar. Ele quer, claro, a Bíblia diz, olha o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ele fala assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Em outra tradução que está falando, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Os dias têm sido difíceis, os dias têm sido muito difíceis, muita doença, muito desânimo, muita tristeza, muita dor. Mas sabe, querido, eu e você corremos o risco de esfriar, de desistir, de desanimar, e pode, infelizmente, até apostatar. Até isso pode acontecer conosco. Mas eu creio, nós somos daquele que não desistem, nós somos daquele que já pusemos a mão do arado e nós não vamos parar, nós vamos estar chorando, vamos estar caminhando, mas nós vamos colher esse fruto, o fruto desse trabalho, porque nós sabemos em quem nós cremos. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nessa maneira. Quem de fato Deus é na tua vida? Olha para dentro de você. Ele é um amuleto, ele está sendo um amuleto, ele é tua apólice de seguro. É isso que você está fazendo? Eu não sei, eu não posso falar por você. Às vezes as pessoas falam para a gente orar e a gente ora, mas querido, cada um de nós só vai dar conta da sua própria vida. A gente fala, exorta, ensina, mas cada um é responsável pela sua própria vida. Então a pergunta agora aqui é, será que eu cresci? Quanto tempo faz que você converteu? Quantas vezes nesse período que você já converteu, você já leu a Bíblia? Quantas vezes você pode contar, testemunhar uma experiência maravilhosa que você tenha tido com esse Deus, o relacionamento teu com Deus? Sabe, você continua na tua presença, na presença de Deus, apesar da tua luta, da tua dificuldade? Eu também estou ajudando o outro a crescer, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Não basta apenas eu preciso ajudar, meu irmão pode estar do lado e eu preciso ajudá-lo a caminhar. Às vezes, a mulher é mais assim, né? É uma coisa meio séria, a gente fala um pouquinho mais que homem, né? E aí, às vezes a gente fala muito para marido. Só eu, tá? Nem olha, nem estou vendo as cabeças balançando, só eu. A gente fala muito, é por mal. Qual a intenção que nós estamos querendo? Pode ser que alguém queira acusar, apontar dedo, pode ser, não sei, cada um é um. Mas a gente está, pelo menos lá em casa é assim, quando ele fala comigo e eu falo com ele, nós estamos tentando nos ajudar, porque nós somos um. Nós precisamos chegar lá, nós vamos chegar lá. E nós queremos que mais pessoas cheguem com a gente, é isso que precisa acontecer. Então agora, nesse momento de oração, eu vou pedir que, por favor, o rapaz suba aqui. Você vai ficar aí no seu lugarzinho, você vai estar orando, vai, com certeza, mas é um momento de decisão na tua vida. Você precisa decidir em que canoa teu pé está. O Caio disse que quando ele foi criado numa igreja metodista, quando ele tinha 17 anos, ele começou a ter vergonha de passar na praça da cidade, lá em Olímpia, com a Bíblia embaixo do braço, porque os amigos riam demais dele. E aí, quando ele entrou na faculdade, ele chutou o pau da barraca. Chega de igreja, chega de Deus. Não, chega de Deus ele não falava, porque quando eu me converti antes dele, esses 3 meses, ele dizia, eu já sou crente, você que precisa se converter. Neguinho bebia todas, fumava toda, era um gênio eu sou crente, mas está cheio de homem dentro da sua casa que se acha que está crente e ainda não teve um toque de Deus.
palavra tem que ser um divisor de água na tua vida. Eu não estou aqui para te acusar, querido. Eu não estou aqui para falar contra maridos, contra as esposas, contra os filhos. Eu estou aqui porque tem que ser um divisor de água. Você tem que sair aqui dessa porta dizendo: olha, eu nunca experimentei isso, mas eu quero. A partir de agora vai ser diferente. Eu preciso desse relacionamento com Deus. Eu quero aprender a ouvir a voz de Deus. Já pensou face a face? Às vezes a gente nem sabe se nós estamos conseguindo ouvir direito a voz de Deus, né? Se aquilo vem de Deus, vem da nossa carne, vem do diabo. Face a face, face a face. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Paizinho, meu coração arde, Senhor. Meu coração arde, Senhor, por ver tantos filhos de Deus se perdendo, tantos filhos de Deus se esfriando, tantos filhos de Deus, Senhor, estando com um pé no mundo, um pé dentro da igreja e achando que está tudo certo e achando que está bem. Senhor, os dias são maus, nós sabemos, isso vai piorar. Então eu te peço, Pai, fortalece o teu povo, Senhor. Fortalece aqueles que estão nas suas casas nos vendo, Pai. Fortalece, livra o teu povo de todo mal, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Pai. Senhor, eu sei que aqueles que confiam, aqueles que esperam em Ti, Pai, terão as forças renovadas, Pai. Então, Senhor, que nesta manhã, que o Senhor possa trazer esse descanso, renovo nas nossas forças. A Tua palavra diz, Senhor, que nós vamos caminhar e nós não vamos nos cansar. O Senhor não mente. Então, aqueles que estão caminhando, andando, que estão tendo dificuldade, Pai, que eles possam perseverar, permanecer, não se cansar, Pai. Mas quantos estão feridos, quantos estão amargurados, Pai, quantos problemas, quanta dor, quanta tristeza, Senhor, quanta depressão, quanto medo, Pai, quanto pânico tem sufocado a fé, tem sufocado a confiança no Senhor, Pai. Nós somos daqueles que não retrocedem, mas nós precisamos de um toque seu nessa manhã, Pai. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor esteja dando ordem para os seus anjos, para tirar de nós todo esse cansaço, para retirar de nós toda essa amarra, todo esse peso que teima, Pai. Senhor, não nos deixe perder a esperança. Está escrito, Pai, está escrito que agora permanece a fé, a esperança e o amor, Pai. Não o amor que o mundo está pregando, Senhor. Não aquele amor que diz eu tenho direito de ser feliz. Não o amor carnal, Pai, mas o amor que tudo sofre, o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, que tudo espera. Senhor, tem acabado, Pai, nesse mundo a bondade, a paciência, tem acabado a fidelidade, tem acabado a gratidão, Pai. O que tem prevalecido é o orgulho, é a vaidade, é a inveja, é a irritação, é ressentimento. Paizinho querido, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Inclina o nosso coração para Ti mesmo, como está escrito no livro de Provérbios. Assim como o Senhor faz com os ribeiros e o Senhor leva para onde o Senhor quer, assim também, Senhor, faz isso conosco, nos levando, Senhor, para junto de Ti, para mais perto de Ti. Inclina o nosso coração para Ti mesmo, Senhor. Nós queremos mais, nós queremos mais. Nós queremos mais principalmente de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que se nós Te buscarmos em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, nós conseguiremos ser provados e aprovados, Pai. Nós conseguiremos guardar a coroa que está destinada a cada um de nós, Pai. Anda no nosso meio, Senhor. Passeia aqui no nosso meio, Paizinho. Passeia, essa casa é Tua, Pai. Essa casa é Tua, Pai. Senhor, não existe motivo para ter esse tamanho, paredes, isso não representa nada, Pai. O que o Senhor quer é o nosso coração. Então gera em nós um coração humilde, contrido, um coração quebrantado, não questionador, não um coração que fica querendo saber por quê, mas um coração que confia, um coração que espera, Senhor. Oh Pai amado e querido,
Quebra esses grilhões que muitos irmãos estão carregando, Pai. Quebra mesmo, Senhor. Nós queremos conservar o Teu nome acima de tudo, gerar, Senhor, um amor a esse nome. E nós não queremos negar nossa fé, Pai. Não nos deixa desistir por causa de problemas e de dificuldades, Senhor, que nós temos enfrentados. Livra-nos também, Paizinho, das falsas doutrinas, dos ensinos errados, de homens que são amantes de si mesmos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de manipular as coisas. Livra-nos, Senhor, de não sermos mais fiéis ao Senhor e nem às pessoas, Pai. Dá-nos, Senhor, um coração temente, um coração voltado para o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós confessamos que muito de nós tem ficado mornos, Senhor, muitos, alguns já estão cegos, alguns já estão surdos, Pai, e Senhor, a Tua palavra diz, Pai, a Tua palavra diz, foi o Senhor Jesus que falou etafá, e o ouvido daquele homem começou a ouvir. Foi o Senhor que, quando a gente lê em Apocalipse, Pai, vem com o colírio e coloca nos olhos, para que os nossos olhos sejam abertos. A Tua palavra diz, nós podemos comprar, compre de mim o colírio. Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos. Nós estamos com pouca força, Pai, mas em Ti nós somos mais que vencedores, por causa do Teu amor, por causa da Tua graça, por causa da Tua unção, do Teu mover, da obra que o Senhor já começou em nós, Pai. Nós vamos terminar, nós vamos chegar lá, Pai, e ainda que tarde, Pai, a bênção de chegar, ainda que a figueira não floresça, ainda, Senhor, que os meus olhos não estejam vendo, Pai, eu me alegrarei no meu Deus Salvador, no Senhor da minha vida, aquele que por amor a nós, Ele se entregou e começou uma obra de espanto em cada um de nós. Todos nós poderíamos escrever, todos nós poderíamos ter um livro, Senhor, da nossa vida, mas é o Senhor que está escrevendo a nossa história, e nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor não desistiu de nós. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está trocando hoje as nossas vestes. Aqueles que estavam cansados, com vestes rotas, esfarrapadas, troca mesmo as vestes, Pai. Não por medo de que o Senhor pode voltar daqui a pouco, seja por morte, seja através do arrebatamento, mas troca, porque como Teus filhos, nós queremos fazer a diferença num mundo caído, Pai. Nós queremos dizer que nós não vamos retroceder. Nós queremos dizer, Pai, que nós somos de Jesus, aleluia. E é por isso, Senhor, que nós Te amamos, porque sendo nós ainda pecadores, o Senhor começou uma obra e o Senhor há de completar. Oh Senhor, o Senhor merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. E as palmas louvam e glorificam ao Senhor. E agora, queridos, com a graça, com o amor e com a companhia desse Deus maravilhoso, que vocês voltem para suas casas, na certeza que Ele está juntinho de vocês, andando com vocês, fazendo o que vocês fazem, ouvindo o que vocês ouvem, e amando cada um de vocês especialmente, porque Deus é amor. Amém? Vão com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.